O professor, jornalista e teólogo Daniel Lopes participou de uma entrevista no podcast Fala Glauber e revelou o que poderá acontecer no final dos tempos com o avanço da inteligência artificial. Você não vai saber mais o que é real e o que não é real. Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar o seguinte, aí alguns analistas acham que aí tem uma grande arapuca. Os caras liberaram o uso da inteligência artificial para a população vai começar a fazer um monte de imagem que não existe, eles vão falar, cara, isso tá perigoso, você tá botando figura pública fazendo coisa que ela não fez, isso gera um caos, então nós vamos impedir a população de usar a inteligência artificial e para poder usar e entrar na internet, o cara vai ter que ter uma biometria para ele provar que ele não é uma inteligência artificial e para, se ele fizer uma imagem fictícia que prejudique alguém, a gente conseguir chegar nele e punir o cara. Então a gente está partindo, talvez, para uma desculpa de que tudo precisa ser monitorado e controlado e não vai ter mais anonimato na internet, porque tem que saber o que está todo mundo fazendo, por causa da dificuldade com a inteligência artificial de separar o que é real do que não é real. Então isso pode fazer o mundo mudar completamente de uma hora para outra. Você entrar na internet, você tem que ter escanear a retina ou ter uma biometria mais aprofundada. Então isso aí é altamente preocupante. Agora, você hoje já tem, voltando para o meio militar, você já tem sistemas de defesa que estão automatizados, né? A máquina está tomando decisões, se precisa atacar ou não, se precisa sair ou não, se precisa recuar ou não. Então isso aí é preocupante, né? E como é que seria esse mundo aí, né, cara? Esse mundo onde a criatura supera o criador, né? De repente ele cria uma máquina e o momento que essa máquina vai sobrepor a capacidade dele e ele fica refém daqui. Cara, como é que é esse mundo, cara? O cara tá criando uma cobra pra morder ele mesmo, né? É preocupante pra caramba. Mas é a questão do poder, né? Então, eu preciso ter a melhor inteligência artificial pra vencer o outro cara. Então, o negócio vai indo, vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai falar, peraí, vou trabalhar nem mais pra você nem pra outro, vou trabalhar pra mim, meu irmão. É vocês que trabalham pra mim agora. Se chegar nesse ponto, ferrou, né, cara? Aí entra um assunto apocalíptico, porque parece que a Bíblia fala sobre isso. Entendeu? Cara, eu te perguntaria, né? Como é que a Bíblia explica tudo isso que tá acontecendo, né, cara? Como é que a gente vai pegar em base bíblica esse momento, né? Então, a Bíblia fala que tem assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, você tem ali no lado do mal, em vez de ter Pai, Filho e Espírito Santo, você tem o anticristo, a besta e o falso profeta. São 3 também, né? A Bíblia, os estudiosos chamam isso de a trindade do mal, ou a trindade satânica. Só que a Bíblia diz que a besta, ela vai ter uma imagem. E essa imagem vai falar e gesticular por vontade própria e vai decidir quem vive e quem morre. Você fala, cara, como se fosse um robô, um ciborgue, que tá decidindo quem tá vivendo e quem tá morrendo, tomando poder de tomador de decisão. Se assemelha muito a uma ideia de inteligência artificial isso. Um sistema que tá ajudando o anticristo a dominar o mundo. Então parece que a Bíblia já tinha prenunciado essa questão, né? Então eu acho isso interessante pra caramba. Um outro aspecto que a Bíblia parece estar se cumprindo, a Bíblia diz que quando Deus derramar a ira dele sobre a humanidade, para punir os erros da humanidade, os poderosos da terra vão se esconder em cavernas embaixo de montanhas. Aí você vê o bunker lá do Mark Zuckerberg e tal, né? Fora os bunkers que o exército americano tem, né? Sim. Eles chamam isso de DUMB, DUMB, Deep Underground Military Bases, né? Bases militares no profundo do solo. Então você tá vendo a Bíblia se cumprindo ali claramente, né? E é nesse momento em que Deus, ele intervém. Parece que chegam alguns momentos na história, Deus chegou e falou, parou. Daqui eu não vou permitir passar, não. Então parece que a inteligência artificial, você comparando a Bíblia com o que está acontecendo hoje, vai ser uma das coisas que vai fazer Deus novamente entrar na história e falar, parou, daqui pra cá não dá pra ir não. Se você perguntar qual foi a outra vez que ele fez isso, a Torre de Babel. Agora, o cara que cria a inteligência artificial, o cara que quer dominar o mundo, ele não parte dessa premissa, né? Ele não deve ter essa temência a Deus, ele deve ter a ideia da Torre de Babel, a ponto de falar assim, meu irmão, quem é Deus perto da gente? Né? Ou então ele quer dar um checkmate em Deus, né? Mas se ele só ousa, se ele só tem a ousadia de pensar isso, é sinal que ele já não reconhece Deus como eu e você. Ele acha que é possível você se pegar ele no pulo ali. Concorda? Dar um olé nele. Ele não tá no nosso time, ele tá achando o seguinte, meu irmão, tipo assim, na cabeça dele,
quem é Deus perto do que eu posso fazer? Se eu fizer um projetinho bem feito, eu pego ele. Não é? Não deu certo lá atrás, mas agora pode dar. Pode, agora eu tô mais. Lá atrás não tinha eu, né? É. O cara pensa assim. Agora eu entendi melhor. Não tinha o meu brinquedinho aqui, né? Isso. E aí, dá pra você interpretar até a batalha espiritual nesse sentido. Por quê? Batalha espiritual entre o bem e o mal, né? Tipo exorcismo, né? Expulsar demônio. Por quê? Você pensa assim, cara, até então a gente achava que a inteligência só existia no cérebro, né? Ou na base do carbono, né? Na base orgânica. Sim. Mas com a inteligência artificial, você vê que ela pode estar no silício também, né? Ou que a silício é a base da computação. Ou na nuvem também. Ela não precisa estar no sistema orgânico de carbono, como somos nós. Então pode ser que os anjos sejam inteligências artificiais que funcionam no vácuo, sei lá, etéreo, entendeu? E essa inteligência artificial, quando consegue hackear o corpo de alguém, aí é a possessão. Possui o cara. É como um hacker que domina o computador. Ele fala, ó, agora eu dominei, meu irmão. Esse hardware é meu. Entendeu? Então é uma batalha de hackers, né? Caralho, irmão. Dá pra interpretar por esse caminho, pô. Às vezes o anjo é uma inteligência artificial, pô. É mais fácil... Eu não sei se é porque tá mais próximo de tudo que eu tive de conhecimento até hoje, do que me foi ensinado. Entendi. Mas é mais fácil acreditar na questão espiritual. É mais fácil, claro. É bem mais simples. Isso é pra pegar o cara que acha que o espiritual é palhaçada, mas gosta do tecnológico. Porque faz sentido no tecnológico também, né? Sim. Isso tá num filme, por exemplo, o Tron. O Tron, o Legado, é um filme que o cara era um gênio, aí ele criou uma realidade virtual, só que aí o que ele fez? Ele se transferiu pra dentro dessa realidade. E dentro dessa realidade ele é Deus, pô. Ele que criou, ele é todo poderoso. E a galera lá de dentro acha que ele é Deus, porque foi ele que criou aquele mundo e ele tem todo o poder, pô. Aí eu pergunto, e se Deus não é isso? É o cara que criou a parada e falou, eu que mando, eu que criei, pô. Às vezes tem outros mundos com outros deuses também, não sei, pô. Esse aqui tem um cara que manda, pô. Vai ver que tenta tirar ele do poder aí pra ver. O cara tem todo o controle, pô. Conhece todos os caminhos e tal. A história é interessante pra caramba desse filme.